Gente, boa tarde. Hoje, nosso encontro, nós vamos falar a respeito da ordem das palavras nas frases, né? Word, order, né? Como é que o inglês trata isso? É uma aula teórica, né? Tem algumas regrinhas, mas que a gente vai só ver superficialmente, tá bom? Vanderlei, Lígia, Rosiane, estão vendo aí minha tela? Então, Sim. Ok. ah, Sim. então, gente, a construção de frases afirmativas em inglês obedece, né, uma regrinha, né? Que é aquela regrinha do sujeito, verbo e complemento, tá? Que, né? The house, sujeito, smells, né? Verbo e good, complemento, né? A casa, o sujeito, né? Certo? Cheira, né? Smells, bem. Como que é o cheiro da casa, né? Certo? Então, assim, é basicamente isso. Então, aquela estrutura, tá? Bem básica, gente. Não vamos aprofundar isso, não. You have three brothers. Você tem três irmãos, né? Sujeito, verbo, complemento, né? Os complementos. She loves to read, né? Ok? É só para vocês verem. Frase afirmativa segue assim, né? Sujeito, verbo e complemento. Objeto, né? Uma coisa assim. Em uma frase, o verbo normalmente Em uma frase, o verbo e o sujeito normalmente vêm juntos e não colocamos outras palavras entre eles. Aqui é interessante observar, que nós temos diferença aqui. I like apples very much, ok? Hum. Eu gosto muito de maçãs. Aqui no português já tem uma variação. Tá vendo aí, Vanderlei? Certo? Sim. Aham. Então, eles adotam esse sistema aqui, ó. I like apples very much. Entendeu? Então, eles colocam o pronome, né? O sujeito, o verbo, né? O complemento e aqui o advérbio, né? Muito, né? Certo? Eu gosto muito de maçãs. Você não poderia dizer em inglês I like very much apples. E no português você pode dizer, né? Eu gosto muito de maçãs, eu gosto de maçã muito, né? Então você pode Sim. variar, né? We speak English fluently. Então é sujeito, verbo, né? Aqui o complemento, o que ele fala, e aqui a forma que ele fala, né? Que é o sujeito. Ok, Lígia? Tá acompanhando Ok. aí? Tá, né? Sim. Certo? É. Então eles obedecem essa, né? Essa sequência. Agora a frase negativa. Nós falamos aqui de frases afirmativas, tá? Né? Frases afirmativas, afirmativas. Agora frases negativas, né? Que é o que o não, né? Ele obedece sujeito mais o auxiliar, mais not, mais verbo, mais o complemento. Falando assim, fica um pouco complicado, quando vai ver na prática fica fácil, né? I do not work on Sundays, né? Esse do not, eles falam com don't, né? I don't. Aqui, só para mesmo, tá? Eu não trabalho aos domingos. Então, entre o sujeito e o verbo, nós temos a negativa, ok? Na prática, a gente vai, não precisa preocupar muito com isso. Interessante observar que eles usam o don't, né? E Flávio, eu posso usar qualquer um? Pode. O mais interessante é quando você quer falar normalmente, I don't work on Sundays, você está dizendo normalmente, eu não trabalho nos domingos. Mas, por exemplo, se você quiser falar com o seu patrão, por exemplo, você começa a trabalhar, né? Fala, eu não trabalho nos domingos, quero nem saber. Aí você usa o do not, quando você quer enfatizar, certo, Vanderlei? Certo? Certo, Quando você certo. quer, quando você quer dar uma ênfase na ação, né? Entendi. Eu não trabalho domingo de jeito nenhum, como a gente fala, né? Sim. Funcionário, né? Que não trabalha. Não, domingo eu não trabalho. Então, eles costumam enfatizar dessa forma, ao invés de fazer o contraído do don't, eles usam do not. Tá? Não é uma coisa básica só para a gente poder saber, né? Né? I do not read books in French, né? Mesma coisa, né? O verbo auxiliar. A gente sempre lembra, né, que as frases em inglês, né? Você tem que colocar o auxiliar do, né? I do not, né? Read books in English. Eu não leio. Se for eu leio, você não precisa, né? I read, ok? She is not ready.
ela não está pronta. Nesse caso, do verbo to be é diferente, não tem, ele já é um verbo auxiliar. Então, o not vem depois, né? Verbo auxiliar, né? Aqui também o do também é auxiliar, mas aqui não tem o do, né? Que é o verbo to be. O verbo to be já não usa do com ele, claro. Ela não está pronta. Basicamente isso. Frase interrogativa, gente. Frase interrogativa, todo mundo já viu isso aqui, é só mesmo para a gente poder fazer um fechamento, porque nós vamos entrar agora na fase das conversas, né? Então, quando ele ver a frase, ele vai lembrar logo. Frase negativa, você coloca o do, né? Do. Auxiliar, né? Frase interrogativa, auxiliar, mais sujeito, mais verbo, mais complemento. Então, do, o sujeito, o verbo e o complemento. Você gosta de bolo? Ah, o Gerlando está entrando, vamos recebê-lo aqui. Deixa eu ver se ele já está em posição aqui. Está conectando o áudio dele. Fala, Gislante, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa Beleza? tarde a todos. Nós já conversamos aqui, Gilane. Hoje é uma liçãozinha bem facinha a respeito das palavras nas frases. O inglês ele obedece, rapidinho aqui, obedece uma estrutura, né, que é sujeito, verbo e complemento. Nós já falamos disso outrora, é só mesmo saber, nas frases afirmativas. Nas frases, Certo. e temos que tomar o cuidado, porque em português você pode mudar a posição. Em inglês, gramaticalmente, eles não aceitam. Então, I like apples very much. Eu gosto muito de maçãs, né? Mas você não pode dizer I like very much. Você vê que a tradução seria essa, né? A tradução ao pé da letra, mas não é aceitável, não. Tá? I speak fluent English fluently. Então, assim, segue a ordem. Sujeito, verbo, complemento. E também aqui vem os outros complementos, o objeto e o complemento, né? Que é o advérbio. Vamos pegar isso. Na negativa, a gente já sabe, né? Já tá acostumado. I do not ou I don't, ok? E quando é o verbo to be, she is not, né? É sempre o verbo auxiliar antes do not, né? Tanto o do. Pergunta, nós também já estamos careca de saber, a gente coloca o auxiliar, né? Auxiliar mais sujeito mais verbo, né? Então, do you like cake? Have you been to Africa? Você já foi na África, né? Aqui nós temos que lembrar que have you been é uma construção que eles usam no present perfect, que quer dizer se você já esteve em algum lugar, né? Em inglês você não usa o verbo know para conhecer, né? Você conhece a África? Conhecer em inglês é o know, né? Você já sabe, você lembra, né? Conhecer, know, to know, né? Mas aqui, quando você quer saber se a pessoa conhece algum lugar, conhece Monte Azul, conhece Mamonas, né? Então, have you been to Mamonas? Mas se eu Certo? perguntar, do you know to Africa, também ficaria errado? Eles não usam essa construção, tá? Eu não vou dizer que talvez eles entendam, mas como eu não sou nativo, né? Podemos perguntar, eu vou perguntar, mas não, eles não usam, não. Tá? Eles não usam isso, não. O que eu vou perguntar para o David, eu voltei os meus encontros com o David toda quinta-feira, tá? Se alguém quiser participar aí, já está convidado, é só me avisar. Viu, Vanderlei? Toda quinta-feira, meio-dia, horário brasileiro, eu tenho um encontro Sim. com um amigo americano, certo? Gente da Hum, melhor qualidade, chama David. sim. E ele tira essas dúvidas nossas, entendeu? Ele nos ajuda a isso. Deixa eu achar o caderno dele aqui. É, Tranquilo. eu vou até Que colocar. horas que Então, eu encontro, hein? é Quinta, sempre 12 horas? quinta-feira às 12 horas, é. No caso meio que vai ser meio-dia, né? Então vamos colocar aqui. É, Ele é conhecido seu ou é professor? Como é que é? é conhecido que eu conheci na internet e nós viramos amigos, tá? Assim, ficamos assim, podemos considerar Hum, assim bem amigos, que ele é um cara que me ajuda muito, entendeu? No inglês, e eu ajudo aham, ele no português, tá? tranquilo. Então vamos colocar aqui. A sua dúvida é have you been, né? Have you, Have you been?
Se eu been posso to substituir por Africa, do you know. Do you know? or do you know to Africa? Vanderlei, ele fala bem português, entendeu? Assim, bem razoável, né? E ele gosta de. Aham. Eu até antes convidava ele para participar, mas assim estava vendo um desencontro aqui. Have you been to Africa or do you know to Africa? Ok? Mas eu creio que eles não vão. O que eu quero saber se é gramaticalmente correto, né? Certo? Mas a chance 100% de ser, mesmo que seja gramaticalmente correto, tá? É aquela história, é correto, mas não é usado, né? Então, Usado. né, não adianta a gente querer. Tá. Mas aqui não, aqui é have you been there? Have you, né? E o tradicional, quando você usa também as palavras, né? As palavras, as questions, né? Words, que são as palavras what, when, né? Where, what is your name? Ok? Aqui você usa, né? Aqui já tem que ter cuidado, porque eles usam, né? Essa sequência, what is your name? Aqui já é como você se chama, né? Qual é o seu nome, né? Nós podemos ter diversas traduções, por isso que nós não preocupamos com tradução, tá? O que tem que saber é o seguinte: você quer falar a respeito de nome, quer perguntar a uma pessoa, how, how is your name? Eles não usam, eles usam, né? How is your name? Que seria como, né? Como você se chama, né? Não, eles usam what. O que, né? O que é seu nome? Qual é o seu nome, tá? O que ou qual? Essa questão de tradução, o que eu cheguei à conclusão que no inglês você tem que entender o seguinte: muita coisa parece com português e muita coisa não parece. O que não parece você tem que já não é. Have you been to Africa? What's your name? Né? Então, assim, você já tem que incorporar isso aí como. Tá? Tá. Uma frase exclamativa em inglês é formada assim: how, mais adjetivo, mais sujeito, verbo. Ou what. Aquelas frases que a exclamativa é aquelas frases, né? Oh, que pena, né? Ela não foi. Oh, que pena, ele era tão bom, né? Agora ficou ruim. Oh, que pena, eu votei nele, né? Tá, aquela história, né? Então, aí a gente usa o how, mais né? o adjetivo, mais sujeito, mais verbo. Gente, não vão ficar pegando essas regras, não. Só para vocês poderem entender. E quando falar, você já sabe, né? E algumas estruturas que são diferentes, você sabe que vai ter que decorar. What a big mouth he has. Que boca grande ele tem. Sempre lembrando que quando é o what, você usa o artigo também. Certo? Quando é o what. E quando não é o what, você. Viram aí? What, né? A big mouth. Mouth he has, Nice, né? né? Fácil, né? What a nice man. Oh, que cara simpático, né? Que homem simpático, né? Nice é legal, simpático, né? Você pode falar de diversas formas, né? Agora, quando você quer falar de uma qualidade usando o how big is his eyes are, né? Aqui fica bem complicado porque é uma tradução que nós não temos, né? How big, né? How big. O how, gente, você pode usar com qualquer adjetivo, né? Quão grande, quão grande, quão bonito, né? Sei lá, how big his eyes are, né? Mas é o que eu quero dizer assim, how long, né? Quanto tempo, você pode usar com qualquer adjetivo. E aqui é o seguinte, como os olhos deles são grandes, né? His eyes are. Aqui, gente, é uma estrutura que nós temos que ter o cuidado, né? Porque aqui eu estou usando how big, quão grande, são seus olhos, ou os olhos deles, né? Os olhos deles. É essa estrutura aqui. Você coloca primeiramente. Aqui é meio doídozinho. Eu coloco o pronome, o, 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 o substantivo e o verbo. Tá? Aqui é meio. Eu também, essa estrutura eu tenho dificuldade com ela também bastante. Mas, assim, o que vai importar é quando nós estivermos lendo, viu, Vanderlei, Gislane? Quando nós estivermos lendo uma frase, nós vamos ver, nós vamos entender que é uma estrutura que nós não temos no português. Então, nós temos que nos adaptar a ela. Né? Então,
Quando falar how big, a gente já vai entender que é grande, né? Opa, que olhão, né? Que olho grande, tá? His, his a gente sabe que é dele, eyes, olhos, his are são. É só questão de posição na frase aí. Quando eu tiver me formando na pós-graduação, talvez eu tenha uma explicação melhor para vocês, lá é gramática avançada, mas por enquanto nós vamos tentar guardar essa estrutura mesmo, não tem jeito. Tá? Rapidinho para terminar, a técnica do Svamp, né? O que é Svamp, gente? Essa loucura, né? Só para a gente ficar doido e piorar. Mas só para vocês verem. Sujeito, verbo, objeto. E aqui são os advérbios de modo, lugar e tempo. Essa ordem, tá? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Então, sujeito, verbo, objeto e advérbios de modo, manner, né? Place, lugar e tempo. A gente não precisa se preocupar com isso, não. É só mesmo gramática. Nossa, tá uma tempestade aqui, rapaz. Em Montes Claros? Em Monte Azul? É, O Brasil todo trovão está bravo. chovendo muito, né? Então, gente, a técnica é essa, tá? Que eles usam essa sequência, né? Certo? Aqui está bem claro aqui. Depois vocês dão uma olhadinha nisso de novo, aí, não tem muito, né? Aqui. Mas os advérbios, a ordem, se eu tiver 3 advérbios na frase, a ordem aconselhável é essa. Objeto de modo, né? O que é objeto de modo, gente? Ele é a modo é que ele termina em mente, né? Aqueles objetos terminam em mente, né? Ele fez facilmente, né? Como que é o modo, né? Ele fez facilmente a sua tarefa no quarto, né? À tarde. Então, eu vou ler facilmente no quarto à tarde, né? Só para a gente poder entender. Tem essa sequência. É, quem gosta de fazer aí um mnemônico aí, Ministério Público do Trabalho, né? Ou então PT, perda total, né? O Partido dos Trabalhadores, que cada um vai fazer o que quiser, né? Usa aí. Ministério Público do Trabalho fica mais, né? MPT, tá? É só para ter noção. Isso aí, gente, no Spoken English não é muito determinante, não é só para a gente saber. Eu acho que a gente estudar uma língua e não ter uma noção do basiquinho dela é meio complicado, né? Pelo menos para saber. Aqui, ó. Sujeito, verbo, objeto, advérbio de modo, de lugar, de tempo. Quem? É o sujeito. John. O verbo, né? Faz, né? Quem faz, né? Quem faz? Reads, ele anda, né? O que? Como que ele anda na sua bicicleta? Como? Objeto de advérbio de modo, né? Rapidamente. Aonde? No parque, todo dia. Vira aí a lógica, certo? O estudante estuda inglês duramente, né? Na classe ontem, né? Coisa assim. Só para vocês verem que eles obedecem uma regra. Se vocês forem um dia, tiverem que usar o inglês para estudo, para fazer, você já tem que já entrar nessa aí. Para conversar, eu acho que não. Tá? Agora, se a gente puder já ir treinando mais ou menos dentro da regra, fica mais legal, né? Certo? Então, aqui, ó. Sujeito, verbo, objeto, advérbio de modo, de lugar e de tempo. Beleza? Então, acabou-se. Isso aí é rapidinho, só para ter uma noçãozinha de que falar assim, eu estudei com o Flávio, ele não falou isso. Então, tá aí. Não tem muito, né, o que fazer, não. Beleza aí? Deu para ter uma noção legal? Eu não estou. Ok. Será que ela está fora aí do. Lígia está fora? Não sei. Não tô. Mas Tá parece fora. que não tá vendo ela aí, não. Parece que ela teve que sair. Tudo bem. Não tem problema. Não. Agora, gente, nós vamos. Eu parei de compartilhar, vou compartilhar com vocês novamente agora. Agora é um assunto mais chatinho, que o brasileiro tem muita dificuldade, mas também é só mesmo superficial, 10 minutinhos para a gente poder entender. Coisa basiquinha mesmo. Mas é uma aula que merece, assim, quem quiser melhorar um pouquinho isso aqui, porque é muito usado, é muito falado, tá? Vamos lá, rapidinho. Ver se ela mandou uma mensagem aqui.
Ela está com problema lá. Já mandou mensagem aqui no WhatsApp. Deve ser a mesma tempestade daqui. Estou sem conseguir acessar, sair e não consigo entrar novamente. Vou mandar para ela aqui o link, né? Será por quê? Eu não sei por quê, mas vamos lá. Talvez ela tenha que desligar e entrar. Deixa eu falar com ela aqui para reiniciar. Beleza. Coincidência, senão a gente não sabia. Vamos lá. Rapidinho. Ela 2. Ok. Estão vendo na tela aí, então? Não? Ok. Ok. Beleza. Deixa eu colocar aqui. Pelo menos não está compartilhando, não tá? Não, Tá não tem nada. compartilhado, não, né? Não. Por enquanto, não. Agora sim. Agora. Agora sim. Ok. Tela. Não. Opções de ponteiro. Marca texto. Essa tinta amarela fica muito cor da tinta vermelha, que é mais fácil. Gente, aqui é aquela questão que gramática também, substantivos contáveis e incontáveis, quantificadores em inglês. Vamos lá, rapidinho. Countable, accountable, não, substantivos contáveis Né? e incontáveis. Na verdade, seria plural e singular no português, tá? Só que eles adotam uma sistemática um pouco diferente e aqui nós vamos fazer uma rápida introdução. Um substantivo contábil, como o próprio nome diz, ao que podemos contar. Aquela história, né? Você não conta água, você não conta café, né? Você não conta, né, o café em si, né? Você conta quantos copos de água, quantas garrafas de água, mas você não conta a água em si. Então, eles tratam isso aí com, a gramática deles, eles tratam isso com muito. Tá? Você conta lá um barco, uma cama, né? Mas a água você não conta, café você não conta, né? Essas coisas. E tem uns que você não conta, tem hora que você conta e hora que você não conta. Então é meio complicado. Então, one book, 3 livros, né? Ela está chegando de novo. Deixa eu voltar para ela aqui. Esperar ela concluir aqui. Só conectando o áudio dela. Vamos lá? Seja bem-vinda novamente, dona Lígia. Beleza. Seja bem-vinda novamente. Começando o nosso segundo tempo, viu, Lígia? Então. Ok. Então, eu estava falando com eles, Lígia, que contáveis e incontáveis. No português seria plural e singular, mas só que lá eles têm uma forma de ver isso diferente. O idioma, né, ele vê isso de outra forma. O que são os contáveis? São aquelas coisas que você pode contar e incontável que você não pode contar. Teoricamente é isso. Então, o que você pode contar, né? O que é contar? Um livro, 3 livros, um menino, 2 meninos, um ovo, 2 ovos, 6 ovos, né? Então, aí, contável. Incontável é o que você não pode contar. Só que o português te dá aquela ideia, né, de que você pode contar tudo. Eles não. Fruta, eles não contam. Não pede 2 frutas, né? Então, eles pedem algumas frutas, né? Alguma fruta. Entendeu? Pão. Eles não contam pão, né? Você pede alguns pães. Slice, então, que geralmente eles pedem fatias de pão ou uma sacola de pão, alguma coisa assim. Lição de casa. Eles não, né? Você não diz que tem 3 lições para fazer. Você pode dizer que você tem muitas lições para fazer, certo? Mas assim não tem, eles não têm essa noção de quantidade para coisas que você não pode contar.
É meio chatinho isso, meio complicado. Mas vamos tentar entender aqui. O que é que eles consideram incontável? Substantivos abstratos, fluidos e gases, partículas muito pequenas, fenômenos da natureza, línguas, disciplinas escolares, doenças. Não vai decorar isso nunca, né? Isso aqui é só mesmo, gente, é mesmo para a gente poder ter uma noção, tá? Uma noção básica mesmo. Palavras que podem ser contáveis e incontáveis. Comida, incontável. Chicken, o frango. Você vai comer um frango, né? Você vai comer frango, você vai comer uma quantidade de frango, certo? Agora, você pode contar. Você comprou, por exemplo, 3 galinhas, né? Foi na feira e comprou 3 galinhas. A comida não é contável, mas o animal em si, o par do animal é contável. O carneiro, você vai comer carneiro, ele é incontável. Você vai comprar um carneiro, o animal mesmo em si, ele é contável. Eu comprei 35 carneiros, né? Fígado, né? O fígado, né? O órgão é incontável, né? Agora, aliás, o fígado não é comida, né? Você vai comer uma porção de fígado. Você fala uma porção de fígado. Aqui você pode contar, né? Quantos fígados, sei lá, porque eu não sei direito nenhum. Fish, peixe. Você pode comer peixe, né? Então, as coisas de comida geralmente são incontáveis, tá? E quando se trata da quantidade, aí são contáveis. Muito chatinho isso, tá? Muito complicado isso. Mas é só a mesma noção. Vidro, o material, né, é incontável. Agora, um copo de vidro, né, é contável. Papel, o material é incontável. O- a paper, né, um papel, um jornal, é contável. Iron, o metal é incontável. Né? O ferro de passar é contável. Você pode comprar 2, 3 ferros. E fogo, fire. O incêndio, né? Quando os incêndios e o fogo. Muito, muito, muito. Isso é complicado mesmo. Eu sugiro a vocês que vão à internet e dá uma olhada nessa lição, porque aqui eu fiz só muito superficial, tá? Sugiro a vocês que vão na internet e dêem uma olhadinha isso aí, se quiserem aprofundar. Se vocês quiserem inglês só para poder assim bate papo, acho que não deve aprofundar muito isso não. Mas quem quiser melhorar um pouquinho para, tá? Eu acho que deve. Mas essa lição é a lição de passagem mesmo, tá? Agora os quantifiers, os quantificadores em inglês, quantifiers. Isso aqui já é mais interessante, tá? Expressões utilizadas para indicar quantidade de objetos, pessoas e animais. Para muitos estudantes do idioma, pode parecer confuso sobre qual partícula deve ser utilizada e em quais contextos. Logo, é preciso entender o significado de cada um a fim de empregá-los de forma correta. Os principais são much, many, a lot, some, any, a few e a little. Gente, aqui os quantificadores também eles nos obrigam a ter um pouquinho do conhecimento dos contábeis e incontáveis. Vamos tentar aqui. Um a um, rapidinho. Rapidinho mesmo, aqui não pode ser muito demorado. Então, quem quiser aprofundar, vai ter que fazer um. Essa parte dos codificadores ficou, eu acho que ficou legal aqui na apostila. Os incontáveis, eu acho que quem quiser aprofundar tem que ir na internet e olhar mais lá. Mas não aconselho que quem quiser só para o inglesinho para viagem aí, para fazer um bate-papo, não é necessário aprofundar muito. Much, much. How much, né? How much. Muito, grande porção de algo. Utiliza-se o much geralmente com substantivos incontáveis. Quando eu quero perguntar quanto custa, né? Vocês já sabem, how much, né? Certo? Usa geralmente com incontáveis. Então, vocês já estão vendo aí. Much. Quando você quer falar alguma coisa que é incontável, você usa o much. How much milk do you drink every day? Quanto leite você bebe todo dia? Aqui já, aqui você já vira noção, né? Quanto leite você bebe, né? Não tem assim, você vai falar uma garrafa, né? E aí já, quantas garrafas de leite você bebe? Mas quanto leite você bebe todo dia? How much milk do you drink every day? Quanto de leite, né, que você bebe todo dia?
a resposta, né? Você vai responder 2, 3 garrafas, ou você não pode responder dois leites, certo? Não, eu bebo 2 leites por dia, né? Você tem que responder 2 garrafas, 2 copos, alguma coisa assim. There is not much sugar in the bowl. Não há muito açúcar na tigela, né? Not much, não muito, né? Então, much não tem uma quantidade definida, né? Our company didn't earn much money last semester. Então, gente, dinheiro também é incontável. Açúcar é incontável, leite é incontável, dinheiro é incontável. Dinheiro, né? Money, né? Certo? É estranho porque nós contamos o dinheiro, né? Então, dá essa. Nossa empresa não ganhou tanto dinheiro semestre passado. Many. Então, o mate é uma lição que a gente tem que dar uma voltada nela. Many significa muitos, muitas. É utilizado para substantivos contáveis. Então, mate, incontável, incontável, many, contável. Vamos ver aqui. Luis took his brother to the zoo many times. Ah, gente, aqui interessante. Se o substantivo é incontável, ele não tem plural. Plural. Entendeu, Vanderlei? Viu, Giovanni? Não tem plural. Money, não tem plural. Monies, monies, money, money. Certo? Não tem Beleza. plural. Não tem plural. Nunca no plural. Never. Nunca no plural. E se ele é contável, ele tem plural. Então, times, 3 times, 1 time, many times. Você pode contar, né? Quantas vezes, né? 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 30 vezes, né? Então, tem time, times. Eu acho que a lição melhor para a gente poder entendendo isso aí é essa questão do não tem plural. Você não pode pôr plural no inglês, tá? Sarah takes care of many dogs in her apartment. Então, many dogs, cachorros, né? Plural, né? Que é dog, né? Singular, né? Então, cachorros é contável, né? Certo? Many. Então, quando for plural, usa many. Many men. Aqui, gente. Por que aqui, men? Porque o plural de homem é man, né? Man, né? E aqui é plural, né? Nós já estudamos plurais, né? Plurais irregulares, né? Certinho? Muitos homens desejam se casar com ela. Wish to marry her. She is so beautiful. Ela é tão bonita, né? Certinho? Então, many, plural. Com substantivos no plural. A lot é um quantificador usado para descrever quantias grandes. É o mesmo lote nosso, né? Ou ele tem um lote de amigos, né? É aquilo mesmo, tá ali, certo? A lot Uhum. of. Lote de amigos, ele tem um lote de amigos. Tem gente que fala, né? Aqueles mais antigos falam, né? Seu pai provavelmente falava, não, ele tem um lote de amigos, né? É o Isso. mesmo inglês, é. Os antigos falavam, a gente mais jovem não está falando assim mais. Tchau. Exemplos. I used to have a lot of money. Então, ele está sendo usado aqui como um incontável, né? Dinheiro, né? In the past. Now, not so much. Eu costumava ter muito dinheiro. Agora, nem tanto, né? Não muito, né? Agora, não muito. Certo? I used to. Gente, used to é uma forma verbal muito utilizada em inglês. Ela quer dizer que você fazia uma coisa ou tinha uma coisa, né? E hoje não tem mais. Tá? Eu não sei se vocês já estudaram aí, Lígia, talvez, Rosiane, talvez já tenha, nos cursos dela, ter visto essa forma. Eu não preparei uma lição para isso, não, mas quando a gente estiver estudando, se estiver aparecendo muito, nós vamos fazer uma liçãozinha extra sobre o uso to, tá? É interessante. É o nosso costumava, né? O Vanderlei costumava jogar bola, né? Quando ele era jovem, né, Vanderlei? Agora não joga mais, não tem jeito. Então, Tem, você dava aula, né?
Dava Hein? aula de futebol, dava aula, né? Dava aula, era professor do negócio, do assunto, né? Então é o seguinte, aquelas coisas que você fazia antes, né? Você comia muito piqui, hoje você não come mais, né? Faz mal, aquele negócio. Aquelas coisas que você fala, você usa to. I used to eat piqui. Eu costumava comer piqui, hoje você não faz mais. Entendeu? A lógica é essa, esse uso to é para isso. Eu costumava correr 20 quilômetros. I used to run 20 kilometers, ok? Hoje eu não corro mais. Quanto você quer dizer, então? É muito interessante essa, tá? Quando você quer dizer de uma coisa que você fazia e não faz mais. Eu vou fazer uma aula extra sobre isso aí. E aqui, gente, observem, eu estou usando a lote aqui como um incontável, que é dinheiro, tá? E aqui embaixo eu estou utilizando ele com doces, candies. Então, moral da história, você pode usar a lot of com contáveis e incontáveis, ok, Luciane? Certo. Susan ate a lot of candies last week. Susan comeu muitos doces, né? Muitos. Então, a lot. Então, se você tem dúvida, né? Que se você quer, se é incontável ou contável, você usa a lot, né, Fernando? Fernando, né? Gilano? Eu acho que é assim, né? Que é para grandes quantidades, né? Verdade. Então, esse negócio, né? Então, aqui, ó. Ele tem aqui com incontável, que é dinheiro é incontável, e tem um monte de amigos, né? Mark has a lot of friends, né? He is not lonesome. O que é lonesome? Solitário? Não, nem estava lembrando dessa palavra. Mark, gente, aqui vocês já sabem, né? Has, né? Eight, vocês já sabem, né? Não precisa de muita conversa sobre isso, não, né? Alguém tem dúvida aí sobre isso? Mac has, né? A tradução tá fácil aí, né? Has é porque é o have, né? Tem. Na terceira pessoa, ok? Ok, Vanderlei? Isso, Certo. Tranquilo, isso você manja tranquilo, né? Não tem dúvida, né? não tem problema não. He is not lonesome, né? Aqui, ele não é solitário. Lonesome. Gente, agora o some pode significar algum ou um pouco de, utilizado com substantivos incantáveis. E é aquela que a gente pede café, pede água. Eu chego na casa de Vanderlei e peço, Vanderlei, eu quero um pouco d'água, certo? I would like some water, ok? Então é isso. Que é quando você pede, né? Então vamos lá. I have some money in my bank account. Eu tenho algum dinheiro na minha conta no banco. Vanderlei deve ter milhões, né, no banco. Fazendeiro, rico e tal. Deixa pra lá. Quem dera. Então, gente, são usado com incontáveis, ok? Can I have some wine? Ou eu chego de casa de Vanderlei, não vou pedir água, né? Eu sei que ele é um cara rico, eu vou pedir vinho, né? Ainda vou São, pedir vinho do Porto, né? Certo? É Vinho claro, do cara, Porto. né? Você vai Certo? interpretar. isso aí. Pode me dar um pouco de vinho, Wanderlei? Eu quero daquele chileno, do Porto, né? Daquele melhor que você tem, aquele vinho safra. Tipo, eu nem bebo, eu não bebo, pra você ter ideia. Daquele que você bebia lá em Manaus? Manaus eu nunca bebi em Manaus, não. Eu parei de beber tem 20 anos, eu estava em Diamantina ainda. Ok. Então, gente, esse some a gente usa com incontáveis, né? A hora que a gente vê as frases, costuma, né, Rosiane, dar uma melhorada no nosso entendimento, né? Aqui, ó. Would you like Isso. some food? Você gostaria de um pouco de comida, tá vendo? Essa lição é uma liçãozinha interessante. E isso aqui, os quantificadores, a gente usa dia e noite aqui, não tem jeito. N. Em sentenças positivas, N tem um significado de qualquer. Em frases negativas, assume o significado de nenhum, nenhuma. Nas interrogativas, assume o significado de algum, alguns. Dá para viver com um negócio desse, Lígia? É complicado. Não desiste, não. Não desiste, não. Continue. Assim, nós estamos, né? Yes. Lígia, a longevidade da família dela é média de 100 anos, né? Certo? Eu falei com ela que para ela aprender inglês vai ser fácil, porque lá o pai dela viveu 100 anos, a mãe já está com quase 100, a avó viveu 105, o tio 100 e tantos, o mais novo lá dos velhos lá tem 100 anos. Eu falei, então ela vai ter tempo para aprender inglês folgado, não tem problema. Mas quando depara com a dessa aqui, acho que se viver 300 anos a gente não vai aprender. É verdade. Mas, gente, calma, né? Quando a gente vê, entendeu? A gente começa a entender. I don't have any cats. Né?
uma frase negativa, né? Então, nenhum, nenhuma. Né? Quando a gente for vendo as frases, a gente vai entendendo. Aqui, ó. You can have any videogame you like. Né? Você pode ter qualquer videogame. You can have. Aqui já é uma frase afirmativa, né? Poderia até colocar aqui negativa, né? Negativa. Aqui eu poderia colocar aqui. Aqui, ó. You can have any. Você pode ter qualquer videogame, né? Você é rico, pode comprar qualquer videogame. Ok? Aqui. Então, negativa, ele nenhum, né? Quando é positiva, qualquer, né? Qualquer você pode ter. Né? E aqui, a interrogativa, can you speak any other language? Aqui ele já assume, né? Algum, alguma. Facinho, né? Quando vem a frase, facilita a nossa vida, né? Certo? Ele está aqui com, não sei aqui, contáveis e incontáveis. Ele pode vir com contáveis e incontáveis, né? Videogame, other language, né? Então, ele pode vir com contáveis e incontáveis. Negativa, ele é qualquer, né? Negativo, significado de nenhum. Em frases positivas com significado de qualquer. E a frase interrogativa, algum, alguma. É estudar, né? Praticar isso aqui, não tem muito o que fazer. A fio. É interessante, eu não coloquei aqui, mas eles têm duas expressões, fio e a fio. Tá? Eu, aqui na apostila eu só coloquei esses dois, só coloquei a fio, mas assim, a fio é aquela, né, aquela parte positiva, né? Eu tenho alguma lição para te passar. Eu tenho algumas, né? E aqui fio é pouco, no sentido assim de eu não tenho quase nada para te passar. Entenderam a lógica do negócio aqui? A fio é que eu tenho algumas lições para te passar, né? Bastante, né? Aqui eu tenho few lessons. Então, assim, eu tenho poucas lições para passar. Entenderam a lógica? Só para a gente poder ver que vocês vão encontrar os dois. Um tem um sentido de quantidade que você tem e o outro tem dizendo que você tem pouco. Pouca coisa, ok? Fio e a fio. Ó, Flávio, tá? Certo? I stayed... Aqui, ó. Substantivos contáveis no plural, né? I stayed my aunt's house for a few days. Por alguns dias, né? Aunt's house, casa da minha tia, ok? A few boys, né? Alguns garotos, né? Meninos queriam falar com a polícia sobre o roubo, né? A few boys. A few, então, nós usamos com substantivos no plural, contáveis no plural. Aliás, não precisa nem de falar que é contáveis, né? Porque se está no plural, é automático, né, Rosana? I like a few songs by Guns N' Roses. Eu gosto de algumas músicas, né? Certo? Agora, se eu quisesse falar, eu tenho poucas músicas de Guns N' Roses, aí eu falava, né? I have few songs. Entendeu? Eu tenho pouquíssimas músicas lá, tem umas duas ou três só, então. Entendeu, entendeu a lógica aí, Gisele, do fio e do afio? Porque tem a mesma Entendi, coisa Flávio. mesma coisa do little e a little, tá? Mesma coisa. O sentido é o mesmo. Little. Significa um pouco. Utiliza-se em substantivos incontáveis. Olha, gente, então a diferença dos dois está aqui, ó. A fio para contáveis e a little para incontáveis. Então, Beleza? Aqueles que não têm a lot of little cream in my coffee. Eu adoro, né? Aqui o pessoal toma café com creme, né? Nos Estados Unidos, Canadá, né? Você pede lá a quantidade de creme. I love a little cream. Né? E quando você fala só little, você gosta de pouco, né? Certo? Você gosta de um pouco, né? Mas não, você gosta de, quando você fala little, só você está limitando um pouco mais. Have a little Peraí, tea. como é que é? Quando fala só o... O little é um sentido mais um pouco mais negativo, né?
certo? Da coisa. Nesse caso aqui, não acho que não aplica com o caso do creme. Mas, por exemplo, por exemplo, eu tenho, eu tenho pouco dinheiro. I have, I have a little money, certo? I have. Eu tenho Não. pouco de dinheiro, dá para quebrar o galho, entendeu? Aquela ideia. I have a little money, certo? Não, eu tenho um pouco de dinheiro, dá para quebrar o galho, entendeu? É Certo. como se fosse assim. Agora, I have little money, eu tenho pouco dinheiro. É mais negativo. I have little money, entendeu? Olha, não dá para ir para Entendi. passear com vocês porque eu tenho pouco dinheiro. Ah, eu tenho pouco dinheiro aí, dá para a gente quebrando o galho. Aquela lógica do positivo e do negativo, entendeu? A lógica O que mais eles que é usam menos. é, aqui eu tenho um pouco de dinheiro, teria que dar para a gente ir, né, passear, né? A lógica é essa aqui, tá? Have a little tea with me. It's delicious, né? Delicious. Beba um pouco de café comigo, de chá comigo, né? Está delicioso. Delicious. Sabe Eu, eu, pronunciar? eu não tinha olhado a tradução. Have a little tea. Tem um pouco de chá comigo. Eu traduziria assim. Exatamente, porque eles usam o verbo have, né, para comer, né? Have lunch, almoçar. Have dinner, jantar, né? Eles usam, o have. É uma lição também que a gente pode fazer uma hora aí, os usos do verbo have em inglês. Porque não é só ter, né? Certo? Não é só ter. Ele tem, quando você trata de comida, você não fala. Você pode falar, I ate, I ate a maçã, por exemplo, né? Mas assim, você comeu a maçã, pode falar, mas o normal, quando se trata de comida, você usa muito have, tá? É, então, isso. Então, aqui tenha um pouco de chá comigo, né? Aqui fica meio, né? Mas aqui é beber, legal. Beber, comer, tá vendo? Né? Drink, né? Esse seria o drink a little tea with me, certo? Mas eles usam have. Qual que é mais Aí usual, Flávio? é É have mesmo. drink Não ou have. have? 99% eles vão falar have. Mas pode usar drink também. Eles vão entender. Isso aí eu sei que eu já consultei isso aí para algum. Eu vou até, quando a gente estiver falando com. Eu vou até colocar aqui na. Vou consultar o Dave de novo, porque ele gosta muito de ajudar, porque a gente aproveita. Aqui, ó. Have a drink, não, have a tea, né? Ou drink a tea, né? Have a little tea. Só um minuto. Certo? Eu vou ver com ele para a gente poder. Eu gosto de fazer essas consultas, porque ele é entendido, ele é estudioso da língua do português e do inglês. Ele é bom. É, É isso aí, a gente vê, a gente falar como vamos tomar um lanche, let's have lunch, fala assim, exatamente, é exatamente. bem usual, né? Negócio Vamos tomar um bem. lanche. Eles usam até o grab, né? Certo? Grab, let's Isso, grab lunch. Vamos pegar um lanche. sim. Grab é pegar, né? Assim, quando for um É, lanche mais rapidinho, entendeu? Vamos pegar aí um lanche no bar do Giovanni, entendeu? Aí, let's grab, uhum. né? Vamos pegar. Quando você convida alguém, né, para tomar um lanche assim, você pode let's have ou let's grab. O Let's Grab é mais rápido, aquele lanchinho no balcão ali rapidinho. O Let's Have é um pouco mais assim, um almoço, né? Uma comida mais elaborada. Tá? Essa é a lógica. Acabou-se o que era doce. Então, gente, sugiro a vocês que é uma lição interessante. Quem quiser, né? Quem quiser só bater papo, talvez não precise, mas acho que quem quer aí aprofundar um pouquinho, compensa dar uma estudada nisso aí, ok?
eu, de vez em quando, entre uma lição e outra, eu vou parar de compartilhar para a gente poder ver se está todo mundo, se não tem ninguém dormindo, né? Então, ver a cara. É bom, viu? Está Acaba, abrindo a boca, né? acaba não saiu, né? Que tem hora a hora que eu assustei, não tem ninguém na sala, estou falando sozinho aqui para ninguém. Só tem Larissa, minha nora, ouvindo aqui, fazendo o almoço e ouvindo a aula aqui. Não estou falando para ninguém, não. Pelo menos, graças a Deus, tem 4 pessoas na sala comigo. Estou sozinho. Beleza. Gente, agora é o seguinte. Essa lição é uma das que eu tinha dúvida. Quando que eu uso Matmut? Exatamente. Matmut é uma das coisas que eu É, tenho dúvida. com calma, viu, Lígia? Não é para assustar, existe, né? É uma bruxa, mas ela existe mesmo, não tem jeito, não tem o Tem que, como fugir dela? não tem como fugir dela. E a gente vai aprender com prática, na hora que for vendo as frases, né? For vendo os textos, né, Vanderlei? É aquela história, com calma, Sim. sem isso. Gente, agora é o seguinte, nós já temos quase uma hora, né? Começando 3h05. Eu queria mostrar para vocês agora um erro que a maioria dos brasileiros comete, tá? Que é erro de pronúncia. É uma lição também avançada, vai assustar um pouco. Vocês não vão. Eu aprendi isso depois de 2, 3 anos que eu comecei a estudar, aprofundar. Eu hoje me considero assim, me considero que eu entendo um pouquinho desse assunto. Mas o inglês tem muitas palavras terminadas em ed, que são os verbos do passado, do particípios regulares, né? Adjetivos, né? Alguns adjetivos. Então, É, é, e nós brasileiros, segundo eu ouvi de alguns amigos, ouvi na internet também, é um dos lugares que nós mais erramos. Tá? Então, eu resolvi, como eu pretendo um dia ser um especializado em pronúncia, eu dediquei bastante a isso, fiz uma apostila sobre isso, e vai parecer complicado, mas depois que a gente puder, as primeiras vezes parece complicado, mas depois a gente vai entender a lógica do negócio. E, e um detalhe, eu também, essa semana, eu já vi uma lição. A terminação do Z e do S são 3 sons diferentes quando termina em S, em Z. Então, nós vamos depois estudar também. Mas é uma outra história. Mas a lógica vai ser a mesma que nós vamos apresentar agora. Existem algumas palavras, antes de começar, existem algumas palavras que nós falamos, algumas palavras, não, algumas letras que nós usamos muito as cordas vocais. E algumas a gente quase não usa. A letra P, a gente quase não usa as cordas vocais. A letra R, 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 você usa as cordas vocais. Nossa lição vai ser baseada nisso hoje, certo? Então, é aí que vai definir como que nós vamos pronunciar aquele ED final. Existem 3 pronúncias para o ED final. D, T e ID. Eu já falei isso com Rosiana, né, Rosiana? Nós temos uma liçãozinha rápida dessa aí. É, não dá para aprender, mas assim, eu tenho uma apostila na biblioteca, nós vamos vê-la agora. Ela é interessante e, à medida que vocês forem estudando, vai entender. Flávio, como é que eu vou estar conversando num bar com a pessoa? Eu vou saber se a palavra termina em ED, em T. Calma, porque você vai criando, você vai falando e vai criando o hábito de tal. E passa a ser automático. Não vai ser automático nas primeiras vezes, mas sempre que nós formos ler, eu vou fazer questão de. Por isso que eu estou preparando essa lição, porque quando nós formos ler, 90% de nós vai errar. E aí nós vamos entrar. E aí que a lição vai ficar rica. Ela não vai ser agora, não. Agora, mas só que eu quero que vocês entendam o seguinte: nós vamos trabalhar com cordas vocais e não vocais. A base é essa. Para começar, eu quero dizer que todas as vogais, A, E, I, O, U, você usa as cordas vocais. Em inglês também é a mesma coisa. A, I, O, U. Põe aqui o dedo na goela mesmo para poder ver. E P. Você usa as cordas vocais, mas usa menos, tá? O som é mais, ele sai da boca, digamos. Usa. Voz, você tem que usar as cordas vocais. Mas eu estou querendo só a intensidade. Nós vamos entrar nessa lógica aqui agora. Vamos lá. Vamos compartilhar aqui. Um minutinho. Cor da tinta.
Hoje foi um dia de lições assim complexas, tá? Assim, um pouco mais avançado, então assim, mas não assustem não que vai dar certo no final. Vai piorar. É, tem muita coisa. A pós-graduação, eu estou assustado, viu? Tem coisa lá. Eu que cacei, falei, Magali, nós procuramos, né? Ainda estão pagando para isso, né? Então a gente. Certo. É, pronunciation of ed. Eu, em inglês, em ED terminam-se verbos no passado, no particípio e alguns adjetivos, tá? Aqui, nosso encontro está todo baseado nisso aqui, ó. Essa tela aqui resume tudo, tá? Então, terminou em ED, podemos ter três sons. It. Sim. Vamos primeiro nesse aqui. Quando que eu uso esse final it? Quando terminar com T ou com D. Certo. Quando o som terminar com T ou com D. Aí, você disse que a gente vai pronunciar o E. O é e acrescentar uma sílaba ainda, One. certo? E quando eu pronuncio o final T, com com esses sons aqui. Eu estou falando letra, mas é som, tá, gente? Quando termina em esses sons aqui, entendeu? Esses sons mais chiados, né? Esses sons assim que você usa pouco a garganta, entendeu? E quando eu vou ter que pronunciar só, e aqui tem um detalhe. Aqui, quando termina em T e D, eu acrescento uma sílaba. Quando termina com essas palavras, com essas letras aqui, ó, eu não acrescento. Tá beleza? Daqui a pouco eu vou ler. Outra coisa. E quando. Ah, gente, letra L. Se você puser a língua, a mão no gogó, você vai ver, na garganta você vai ver. L, N, R, G, V, S, Z, B, M. Vocês estão vendo? E aí eu passo a falar. Essa aqui é a lógica do nosso negócio. Então, nós estamos trabalhando com voiceless e voice. Flávio, eu não vou decorar isso nunca, porque né, nem se eu viver igual a família da Lígia, eu não vou conseguir decorar. Não preocupem com isso. Não preocupem com isso, porque é o seguinte: uma coisa eu vou dizer para vocês. Esse grupo aqui, ó, você pode pronunciar só D. Não tem problema, não. É aceito. Eu posso falar helped, called, entendeu? Não tem problema, não. É lógico que se você quiser uma pronúncia, esmerada a pronúncia, você vai. Se é help, você vai falar helped, helped, looked, sniffed, laughed. Você sabe que esse GH é som de F, né, gente? Aqui tá vendo laughed, né? Que é o riso, né? Washed, watched, kissed, Isso. danced, Fix. fixed. Fix. Beleza? Viram aí a sutileza do negócio? Call. Agora aqui, ó. Uhum. Cold. Gente, nunca pronunciando é, né, gente? Nunca. Certo? Nunca pronunciando é. Nunca, 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 nunca. Cold, cleaned, offered, debated, loved, used, amazed, rubbed, claimed. Essas palavras estão todas lá na frente, tá? E aí eu vou querer depois que cada um leia um slide para mim, pronunciando a palavra para a gente poder treinar, entendeu? Então, aqui, ó, passado, dos verbos regulares, participa e adjetivos, ok? Lembrando que se a palavra terminar com som de vogal, play não é som de I, play. Então, é o som do D, porque vogal o próprio nome já diz, né? Voiceless, ok? Aliás, voice, né? Você usa as cordas vocais. Então, played, freed, tried, followed, continued. Viram aí a lógica? Então, vogais também. Essa nossa aula acabou. Como no inglês a gente precisa de praticar e repetir, eu trabalho, né, com o sistema
né? De repetition, né? E observation, né? E o outro sei lá, esqueci. É, sei, deixa eu falar. Em inglês, todos os verbos regulares no passado e no particípio e os adjetivos terminados em D são pronunciados de três formas: D, T e ID. Então, se a palavra terminar em ED, ela vai ter, são três pronúncias possíveis, ok? Alguma dúvida quanto a isso aqui, Wanderlei? Ok. Ok? Ok. Girlane, Lígia, todo mundo, ok? Né? Se ela Ok. terminar em ED, ela vai ter sim. Ok. Sempre lembrando que quando ela tiver esse som, a palavra vai ter mais uma sílaba, sempre mais uma sílaba, ok? Uhum. E quando que é isso? Quando tem ID. Nós vamos ver agora palavras. O que vai definir como pronunciar T, D ou ID? Vai depender do som da consoante final. Consoante final. Porém, antes de conhecer como esses sons são formados na nossa voz, né? Alguns sons usamos as cordas vocais mais ou menos. Já falei isso aqui, tá? Isso será determinante para definirmos T, D ou ID. Vamos lá. Para as palavras terminadas em consoantes com sons vocais, voiced. Aí, olha, eu falei de voiced, voiced. Mas, Aqui com som de T, né? Voiced. Pode ser. Tá vendo? Pode. Observa? Onde usamos a palavra voiced, ela não é, você não usa as cordas vocais para ela. Voice. Voiced, né? É porque é o C, ao som de C. Você não usa a corda vocal quase, né? Essa que é a lógica, tá? Voice. Pronunciar o som de D, sem acrescentar C. Então, essas letras, eu já falei. L, N, R, G, é de G, né? G, V, S, Z, B, M. Não seria simples decorar, mas podemos testar e ver o efeito em nossas cordas vocais. É lógico que a gente poder ver essas, já poder, né, entendendo um pouquinho, né? Dá. Por exemplo, quando pronunciamos o L em inglês, não. notamos a vibração em nossas cordas vocais. É o que eu já falei, tá, gente? Para palavras voiceless, sem acrescentar também, sem acrescentar sílaba. Beleza, só para poder entender um pouquinho, né? O P em inglês é pi, né? Ok? Finalmente, a pronúncia T e D. Nesses casos, obrigatoriamente incluir a sílaba. Vamos aos exemplos. Gente, nós vamos usar as cordas vocais, tá? L, N, R. Vocês podiam repetir depois de mim aí? L, L, N, L, N, N, R. 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 L-N-R. Ok? L. Beleza. Clean over. Essa aula vale ouro. Essa aula vale 100 pontos, tranquilo, com certeza. Estou cobrando, não, só estou avisando. É cold, cold. Cold. Então, se a palavra termina, né? O som Cold. final é vozeado, né? Você pronuncia D. Esse slide ficou muito rico, tá? Se a pessoa tiver um pouquinho de boa vontade, dá uma olhada nisso depois, vai entender bem. Clean, clean. Cliente. Cliente. Gente, todo mundo, Vanderlei, pode ser de Monte Azul, de Monte Claro, fala cleaned, Sim, com certeza. called, né? Called, offered, entendeu? Eu coloquei até as pronúncias aqui no inglês britânico e no inglês, Não é cold, certo? cold, Até aqui, clean, cleaned, tá vendo? offer. Offered, offered. Aqui não tem nem o R, né? Mas deixa pra lá. Entender a lógica do estudo, gente? Essa aqui é a nossa lógica, esse aqui é o nosso material de estudo aqui, ó. Essas palavras, nós estamos estudando essas palavras aqui, né? Palavras terminadas com não, é essas anterior. letras. Isso. Certinho? Vamos mais aqui um pouquinho, porque isso aqui é repetição, né?
Observation, né? Repetition, né? Go. Eu esqueci a primeiro do meu mantra lá é ok. Offered. Observa que tem aqui, ó. Offered. Offered. A sílaba forte, offered. Ele fala ofered, né? Offered, né? O cara quer exibir. Nunca, gente. Então, terminou com essas letras aqui, nunca pronuncie o E. De novo agora, digi. Digi, vi. GBS. Só um minutinho, meu filho está me chamando aqui, só ligar para ele. You. Tá vendo aí? Não tem VD não, tá? Tem mais. Gente, então, seguindo, né? Digi, vi, S. Então, essa palavra é difícil, né? Damage. Mas aqui, gente, a palavra termina em E. Mesmo que ela terminasse em E, vogal seria D, mesma coisa, ok, Elija? Entendeu? Então, mas, na verdade, esse E não é pronunciado, como não é pronunciado em love também. Então, na verdade, o som final da palavra, Vanderlei, é certo? É G, V. Tá vendo aqui? Então, é damage. Love. Gente, é só ver aqui, gente. Damage. Loved. Used. É muito fácil, não é? Não é, Vanderlei? Assim, né? Faço nada. Lendo aqui, né? Uma beleza. É entender a lógica do negócio, entendeu? Esse é que é o detalhe. Entendeu? Esse é que é entender a lógica do negócio. Então, assim, no final, quando você estiver vendo, estiver aplicando, você vai ver que você vai fazer questão de lembrar. Olha, a Flávia falou aqui, G, né? Aliás, não é G, né? Uma frase também, né, Flávio? Mas você caprichar assim fica difícil, né? Exatamente. Ó, gente, Z. Repete, Z, B, B, né? Amazed. Rapt. Amazed. Não tem E, gente. Nunca vai ter E, certo? Só vai ter E se terminar com T ou com D. Rapt. E claimed. Aqui, amaze é incrível, né, gente? Amaze, né? Incrível, uma coisa assim. Vocês conhecem rub? Essa palavra? Alguém conhece? Quem conhece, não? Rub. Essa palavra é o seguinte. Vocês lembram do Vic Vaporub? Sim. Vic Vaporub ainda existe até hoje. Ainda existe, né? Que é os mais antigos. Rub. Vic Vaporub. Rub, a palavra, né? Rub. Gente, é esfregar. O Vic você esfrega no peito do cabra, né? Na garganta, né? No peito. Esfregar. Eu perguntei a vocês se vocês não sabiam, porque ninguém sabe. Ninguém, né? Lógico que não. Poucas pessoas sabem o significado. E quando você coloca Vic Vaporub, o cara lembra. Vic Vaporub, tá? É o rub. Certo? E o claim é reclamar, né? Reivindicar. Ok? Claim. Claim. Gente, isso agora não soa natural, né? Quando estiver falando, vai soar natural. E aí vocês vão ver que a pronúncia sua vai ser elogiada, com certeza. Agora, saímos do D, né? Do D para o T. Sempre lembrando que nós temos lá, se a gente não souber, pode usar o D mesmo, não tem problema não. Então, é help. O F, né? O F, né? Help. Looked. Mas se você falar com D aqui, helped, vocês observam que é tão sutil, né? Helped ou helped.
É muito sutil, então você pode falar o D mesmo, não tem problema não. Mas assim, né? Eu não quero usar essa prerrogativa, eu quero falar sniff. Sniff é chorar, né? Chorar, fazer. Recife, Recife. A, a lógica da lição é essa, entendeu, Gerlânio? A lógica é essa aqui. Sim. Vocês não precisam se preocupar em, eu não vou decorar isso nunca e tal, nem se eu viver 300 anos. Não é assim. Com o tempo vocês vão entender que é bem fácil. Essa lição, raramente vocês vão ver isso em algum lugar, tá? Mas é muito interessante. Mesma coisa, continuando, né? T, pode falar o D se quiser, né? Laughed, laughed, laughed. Ah, Que tanto de coisa aqui, né? Que não usa, né? Laughed, laughed. não. Aliás, é o GH com som de F, né, gente? Não esqueçam disso, tá? Laughed. Washed. Left. Wash. Esse aqui é Ó, watched. Watched. ótimo. É difícil essas duas palavrinhas, né? Washed É, e watched. ótimo. Legal, né? Ótimo. Então, gente, Wash. tranquilo, né? Tranquilo. Kiss, kissed, Kiss. kissed, Kissed. kissed. Eu vou falar kissed. Dance. Vocês Kissed. não vão saber se é kissed ou Dance. kissed, né? Kissed. Kissed. Eu falo kissed. Fixed. Danced. Fixed. Danced. Não, A gente fala fixed, né? Fixed, danced, kissed, certo? é. Aí mata o cabra. Aí acabou com os piquinhos de Goiás. Não tem jeito, né? Este. Ficou muito legal isso, viu? É legal, não é, Rosiane? É. E mais legal é a lição que eu preparei para vocês. 200 verbos para vocês treinarem. Está lá na nossa, acho que está na nossa biblioteca já, parece. Eu acho que está. Depois eu vou mostrar para vocês. Né? Kiss. Muito legal. Gente, é treino. Agora com o ID. Olha o ID aí. Vamos. Só tem esses dois verbos. Só isso aqui. Não, tem muitos. Vocês vão ver muitos lá. Tem 60 e tantos verbos. Não. Wanted. Ah, tá, entendi. Needed. Wanted. Ótimo. Aqui, eu Needed. fiz questão de separar. Wanted. Needed. Tá Needed. vendo? Wanted. Certo? Flávia, eu não vou conseguir estar falando, não lembrar se é T, se é D, se é L. Vai sim, com certeza vai, tá? Não apavorem com isso. É treinamento. Treinamento. Agora, né, os sons das vogais, né? I, né? I com som de I, né? E U com som, W com som de V, né? São as letras com som de vogais, né? Free, freed, tried, Try. followed. Falou. Então, se terminou com vogal, se terminou com som de vogal, vai ser sempre D, né? Fried. Aqui é vogal, né, gente? Aqui é consoante, mas é som de vogal. Ok, Gelane? Certo? Ok. Follow. Som de U, né? Aqui som de Follow. I, né? Aqui som de I, né? Esses dois aqui, ok? Followed. Ok? Agora, Lígia, você primeiro. Aqui, ó. Lê para mim, Lígia. Cold. 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 Não, Cold. esquece desse E, pelo amor de Deus. Esse aqui é o erro. Cold. Essa lição está toda em função disso aqui, ó, Lígia. Esquece Cold. esse E. Cold. 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 Esquece esse E. Certo? Ele não existe. Cold. Rosiane. Aqui embaixo tem a pronúncia, gente. Ó, se tiver dúvida. Cleaned. 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 É o D, né, gente? Aqui é o final D, né? Cleaned. Você pega a palavra, né? A palavra não é É. clean, a palavra Nossa. original não é clean. O verbo limpar, né? O verbo limpar, né? Aqui é limpado, limpo, né? Limpou, né? Porque tem o ED, né, gente? Certo? Essa lógica você Clean. sabe, não tem que discutir mais isso. Mas a palavra original é o clean, né? Clean. 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 N de neném, né? Neném. Clean. Clean. Clean.
Wind. Vamos lá, Vanderlei. Offered. 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 Gente, os outros podem Offered. responder também, gente. Aqui não tem problema, não. Offered. Ok? Offered. Girlândia. Essa aqui é de morte, viu? Eu não sei como chama essa aqui, não. Palavra mais forte. Vamos lá, Girlândia. Damned. 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 É difícil isso aqui, tá, gente? Isso aqui tem que ir lá para o dicionário sem medo, tá? Sem medo de ser feliz. Damned. Não tem jeito, não. Lígia, essa é moleza, Lígia. É. Love. Love. Loved. Loved. Love. Loved. É love com D, né, gente? Loved. Eu coloquei o D Love. aqui embaixo para vocês verem a Love. origem. Olha a riqueza do slide. Olha, aqui, olha. Nós temos o love, que é a palavra original, né? Ela está aqui, ó. A pronúncia dela está aqui, ó. Loved. Certo? E a pronúncia final com ED aqui, ó. Loved. É. Love. Consoantes são de V. Voiced. É? Voltem nesse slide. Voltem depois dessa lição, gente. Essa lição é interessantíssima. Pode ter certeza. Eu estou dizendo para vocês que se vocês pretendem aprender inglês e ter uma pronúncia digna, razoável, entendeu? E não quiser ficar falando besteira, né? Eu acho que usa demais. Vamos lá, Rosiane. Aqui, use, que é o original, né? Que é o uso, né? O use aqui, né? Used. Used. Use. Vamos lá, Vanderlei. Amazed. 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 Olha, vocês vão ser. Olha, o Fernando e a Magali aprenderam isso comigo, tá? Modéstia à parte, tá? É lógico que eles, né, têm um nível muito legal, mas assim, vamos lá. Rubbed. 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 Esse é o som Rubbed. aquele som de A, né? Rubbed. 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 Certo? Lígia. Claim. Claim. Claimed. Você tem que falar o D também. Não. Claim. Claimed. 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 Tem que falar ele. Você está falando só o claim? O claim é o verbo, né? O verbo é a base. Né? Mas aqui não. Claimed. 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 Certo? Agora, pronúncia final são os vogais em D. Tá? Nós já vimos, né? Aqui não. Aqui são com as vogais, tá? Vamos lá, Rosiane, a primeira. Tem aqui, tá, gente, a pronúncia. Se alguém tiver. Follow. Certo. Vanderlei. Enjoyed. Beleza. Enjoyed. Girlânio. Played. Todo mundo fala played, gente. Todo mundo fala. Brasileiro, todos falam played. Claro que não, estou brincando, né? Mas assim, 90%, entendeu? Quem está começando, o básico fala played. Played. Vamos lá, Lígia. Aqui, ó. Tried. Não é try, não. Try é trair, né? Outra coisa. Try. Aqui é try. Né? Aqui termina em tá vendo, gente? Mas aqui o som de a palavra é continue, né? Continue, né? Continued. Agora a pronúncia final T, gente. Essa nós já falamos, né? Vamos lá. Lígia. Helped. Isso. Rosiane. Não. Looked. Não é locked, não. Os dois Os aqui. Looked. Girlânio. Sniffed. Facinho. Sniffed. É isso mesmo. Vanderlei. Aqui embaixo. Left. Lígia. Washed. Não, tá aqui, gente. Washed. Esse som eu já expliquei para vocês. Washed. É o som do S, né? Washed.
Washed. Washed. Washed. Aqui, olha para você ver aqui, ó. Washed, aqui, tá aqui embaixo. Washed. 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 Pode até falar washed, se você quiser falar. Vai lá, Rosiane. Essa a gente mais difícil. Watched. Watched. Watch Watched. the. Watch the. Watched. Watch the. Washed. Watched. Né? Watch the. Watch the. Watched. Watch What the. it? Watch Watch the. Né? Ao som do chi aqui. Watch Watch the. Watch the. Difícil de pronunciar, não é Watch fácil it. mesmo. É Watch difícil mesmo. Essa é Watch fácil it. aqui. Lígia, você Kiss. Kiss. não é Kissed. kiss, não. Kissed. 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 Kiss. Certo? Se quiser falar kissed, pode falar também. Kissed. Menina Rosiane, danced. Vocês não estão falando D, não. Nem fala danced. Dance. Vanderlei. Fixed. Fixed. Exatamente. Sem medo de errar aqui. Fixed. Fixed. Aqui tem a base, né? A forma base, base form, e aqui tem o T que você tem que acrescentar, né? Sem acrescentar Fixed. sílaba, né? Não tem sílaba acrescentada, né, gente? Fixed. Uhum. Aqui. Agora, a pronúncia final é D. Fiz questão de colocar aqui, ó. Você vê que aqui nós não acrescentamos sílaba nenhuma, né, gente? Nunca tem sílaba, tá? Certo? Aqui tem sílaba. Vamos lá, Lígia. Wanted. Wanted. Tid. Wanted. 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 Aqui você tem que colocar o E, né? Tid. Wanted. Tid. É só lembrar tid. Tid. Certo? Tid. Wanted. Wanted. Rosiane. Waited. Waited. É devagar mesmo. Waited. É isso mesmo. Waited. Waited. Vai lá, Vanderlei. Needed. 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 Tá aqui, ó. Né? A nova Needed. sílaba, tá vendo aí, ó? Não tem nova sílaba, tá vendo? Needed. Needed. Vê, gente? Girlânio. Folded. Folded. Isso. Folded. Sem erro, sem medo, tá? Folded. Tá aqui, ó. Tem uma diferencinha entre o inglês britânico e o inglês americano, mas assim, isso para nós não interessa, tá? Folded. Ok? Não tem problema. O que interessa é isso aqui, ó. Folded. Folded. Por causa desse D, né, gente? Por causa desse D, por causa do T, né? Aqui, ó. D, né? Tá aqui, ó. The consonant sound is D. Mais ID, tá vendo? Lígia. And did. Did. And did. Isso. Perfeito. And did. And did. And did. Certo? Rosiane. Ended. Rosiane. Decided. 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 Suggested. Aqui são mais palavras. Né? Suggested. Lê para nós aí, Vanderlei. Suggested. Exatamente. Suggested. Suggested. Suggest. Não é muito difícil, não. Aqui. Né? Sun. Suggested. Suggest. Yes. Treino, né, gente? É treino, né? Lígia. Hated. 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 É só ver a base aqui e treinar aqui, né? Admitted. Rosiane? Admitted. Aqui eu separei a sílaba para ficar mais fácil. Admitted. Fica 3 sílabas. Admitted. Né? A sílaba forte é o mit, né? Aqui. Admitted. Vanderlei? Started. Perfeito, Vanderlei. Perfeito. Started. Perfeito. Muito bom. Gente, acabou a lição. Pode até assustar um pouquinho, mas é legal, não é essa lição?
muito É. boa. Eu acho essa lição, assim, É. modéstia à parte, eu acho muito, muito interessante. Então, Flávio, damos encerrado nossa bri- aula de hoje, ok?